sempre iniciar nossos estudos mediúnicos pedindo orientação da espiritualidade, esse amparo, que Jesus nos abençoe. Vamos respirar profundamente, respirando amor, respirando paz, convidando nossos mentores, nossos amigos espirituais, o mentor da mediunidade para quem quiser ter auxílio nesse momento, proteção de Deus, para não sofrermos nenhuma interferência negativa. Jesus, nosso amado Mestre, estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer estudos sobre a mediunidade, de acordo com os livros espíritas, de acordo com a doutrina espírita. Pedimos auxílio e amparo e que nós possamos nos inspirar nas esferas celestiais e que nós possamos estar livres de toda interferência e que nesse momento eu sinta paz em meu coração e minha mente, para que eu possa assimilar cada palavra que for dita, cada ensinamento. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada à espiritualidade que já está presente. Obrigada aos servos de luz, a Isis, o Gabriel, a Kim e a nossa amiga Lúcia, que também está sempre presente. Obrigada aos mentores e às pessoas que estão aqui nos assistindo. E que todos possam se beneficiar, os encarnados e desencarnados que participam desses estudos. Que assim seja, graças a Deus. Podem abrir os olhos. Iniciaremos hoje, o nosso estudo no capítulo 3 do livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Eu coloquei aí em PDF, para quem quiser acompanhar a leitura. Nós falamos no último estudo sobre espiritismo e mediunidade, que falamos sobre a mediunidade com Jesus, o tanto que é importante nós caminharmos sempre com Jesus, tudo na vida, mas principalmente aos médiuns, E hoje nós iremos continuar no capítulo 3, falando sobre os problemas mentais. E aí eu já vou iniciar o nosso estudo, tá? Sem delongas, porque temos muita coisa para estudar. Aí o Peralva já inicia assim, Iniciaremos o presente capítulo recordando a assertiva do instrutor Albério, de que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. E eu diria não só mediúnicos, mas na vida também. Aí a gente já fica com esclarecimento de que a mediunidade é uma faculdade psíquica, Lembra quando eu falo para vocês que tudo na mediunidade acontece na nossa mente, O que para alguns falam que é nosso terceiro olho, que é aqui, o nosso centro de força frontal, conhecido também como chakra. E que eu acredito que sim, que nós vemos o mundo espiritual através desse olho espiritual, que ele acontece na nossa mente. E é uma faculdade psíquica, porém usamos também os nossos órgãos físicos, assim como a nossa glândula pineal. Isso já é muito bom para iniciar esse estudo, porque muitas pessoas acreditam erroneamente que a mediunidade é uma coisa externa, que tudo que nós vemos, tudo que acontece
No campo mediúnico, nós vemos externamente um espírito materializado, um vulto aqui na minha frente, e não é bem assim. A mediunidade, ela ocorre, como diz aqui o Peralva, na nossa mente. Seria o sexto sentido? Também, Débora, também. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque a nossa mente, o que está na nossa mente? São os nossos pensamentos, né? E os nossos pensamentos nós vamos criar, nós vamos pensar de acordo com aquilo que vivemos no nosso dia a dia. E aí se torna muito importante o vigiai e orai, estarmos sempre vigilantes, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado com o que nós vemos, com o que nós recebemos, com o que nós captamos, com o que nós acrescentamos na nossa vida. Não só os médiuns, mas principalmente os médiuns. Porque se a nossa mediunidade acontece na nossa esfera mental, então todos os nossos pensamentos estão ali interagindo e o que nós estamos pensando, nós estamos atraindo para a nossa vida, porque tudo é sintonia, é vibração, né? Eu estou sintonizando com o que eu estou vibrando e eu estou atraindo. E aí tem uma fala do Chico Xavier, que eu gosto muito, que ele dizia para os seus amigos mais íntimos, não lembro agora qual livro que eu li, que ele dizia assim, que nós, como espíritas, não porque o espírito é melhor do que ninguém, mas pelo conhecimento, pelos estudos, pelos ensinamentos que foram já deixados aí pelo Allan Kardec, Chico Xavier, né, principalmente. Nós temos que sintonizar, nós temos que trabalhar a nossa sintonia para vibrar sempre uma oitava acima. Ele usava isso no tom musical, né? Que nós temos que nos trabalhar para estar sempre vibrando mais alto. Porque nós já temos esse conhecimento, nós sabemos que o que eu estou pensando, eu estou vibrando. Então nós temos o dever, né, a necessidade de vigilância. Então em tudo na minha vida vai partir dos meus pensamentos e principalmente no campo mediúnico. Então quando eu falo que eu tenho a evidência que eu vejo espíritos, eu estou vendo com a minha mente, com o meu olho espiritual. Claro que algumas vezes, como já aconteceu, eu vou ver um espírito externamente. Mas nesses momentos, geralmente eu me engano. Eu realmente não sei se é um espírito ou se é uma pessoa. Agora, o que eu tenho hoje, conhecimento de que me aconteceu, não foram tantas vezes assim. Agora, imagino que eu não sei, que eu às vezes até possa ter conversado com o espírito materializado e não sei, assim como vocês também, né? E aí, continuando, assim sendo, evidencia-se e se avulta, se eleva, sobremodo, a responsabilidade de todos nós, especialmente dos médiuns, nos labores evolutivos de cada dia. Então, ele falando da nossa responsabilidade de se elevar, né, os pensamentos e especialmente os médiuns. E aí a gente lembra que no livro dos Espíritos, eu não lembro agora a questão, mas fala que a única coisa que nos é dado sem censura e que nós somos totalmente livres é no pensamento, né? Porque por fora eu posso externar uma coisa, mas o que eu penso é totalmente livre. Eu não tenho ninguém que está me censurando, que está impedindo de eu pensar certas coisas. Então isso sempre vai partir de mim. Eu, como médium, eu sei que eu preciso estar sempre na minha reforma íntima, no meu desenvolvimento. Então isso tem que partir de mim. Nenhuma espiritualidade vai vir aqui com um chinelo na mão para dar uma chinelada na gente para parar de pensar besteira, né? Digamos assim. Estudemos com simplicidade e clareza o problema mental. E aí ele fala, né? Estudemos com simplicidade e clareza o problema mental. Ou seja, as nossas energias mentais também, o nosso material mental, como que a espiritualidade vai visualizar isso em nós, né?
a nossa chamada aura, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que todos nós temos uma aura, né? Que é o quê? É o nosso campo, é as nossas energias, o que eu estou pensando, eu estou emanando. Então, nos livros espíritas já correlataram aí que os espíritos, eles enxergam a nossa aura, o nosso campo mental, de vários quilômetros de distância. Eles enxergam o que nós estamos pensando, eles veem, não é que eles leem nosso pensamento, porque como eu já falei aqui, a nossa linguagem com o mundo espiritual não é por palavras, é por imagens. E a espiritualidade, o próprio André Luiz já falou sobre isso também, que é como se fosse são imagens de televisão. A grosso modo falando, porque não é bem assim também, mas é porque é uma coisa que a gente vê que não tem muito como explicar, externar isso para quem não vê. Fica complicado uma pessoa que não está vendo entender como o médium vidente está vendo o mundo dos espíritos. Então tudo é por imagem. Quando eu recebo a psicografia, é por imagens também. Eu não tenho a psicografia mecânica, né, que era do Chico Xavier. Eu recebo imagens e de acordo com aquelas imagens eu vou colocando imagens, sensações, emoções. São as vibrações emanadas pela nossa aura, exatamente. E aí você quer saber como está a sua aura? Me diz como é que foi o seu dia hoje. Quais são os pensamentos que dominam o seu dia? Quais são os pensamentos que dominam a sua vida? O que você anda olhando por aí na televisão? O que você anda lendo? E aí a gente pensa também, né, na questão então. Aí vocês imaginam um médium desequilibrado. Se a minha mediunidade está na minha mente e eu sou uma médium desequilibrada, o que eu estou vibrando e o que eu estou atraindo? Com quem que eu estou sintonizando? E aí um médium com esse desequilíbrio mental, ele vai atrapalhar toda uma prática, ele pode, né, atrapalhar toda uma prática mediúnica. Ele vai para a mesa mediúnica e de acordo com o seu desequilíbrio, às vezes até uma ansiedade, ele vai atrapalhar uma prática mediúnica. Então, os médios, vocês, eu não sei quem já está aí trabalhando na mesa mediúnica, ou quem quer desenvolver para trabalhar numa mesa mediúnica, já começa esse autodesenvolvimento desde agora, de ontem, né? Porque a gente tem que estar sempre refletindo, né? O que eu levo no meu campo mental? O que eu vou acrescentar numa mesa mediúnica? O que eu vou acrescentar num centro espírita que eu frequento, numa mesa mediúnica? Aí, continuando. Assim como a ingestão de certos alimentos ou de bebidas alcoólicas ocasiona fatalmente a modificação do nosso hálito, ele está falando aqui do hálito bucal, alcançando o olfato das pessoas que próximas estiverem, ou seja, aquela pessoa que tem um mau hálito, né? A gente sente aquele cheirinho, né? Do mesmo modo, os nossos pensamentos criam o fenômeno psíquico do hálito mental, equivalente à natureza das forças que emitimos ou assimilamos. Teremos então um hálito mental, desagradável e nocivo, ou agradável e benéfico. Então, nós temos um hálito mental, os nossos pensamentos, a nossa mente, além de ver os desencarnados, eles veem, é como se eles também cheirassem, porque quando a gente tem muita coisa feia, né, muita podridão, digamos assim, é como se fedesse também, assim como o nosso hálito bucal. Então, sempre a importância, né, do orai e vigiai. E aí eu anotei aqui, deixei anotado para ler, que tem tudo a ver essa questão do que ele fala aqui, o hálito mental desagradável e nocivo, ou agradável e benéfico. Uma parte, né, de um sermão profético de Jesus no Mateus capítulo 24, onde ele fala assim: pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Tem essa, aí o Emmanuel comenta sobre esse versículo, vou repetir. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias.
que o Emmanuel vai escrever sobre esse versículo que fala exatamente sobre isso. Aí tá aqui no livro, ó, Pão Nosso, né? Eu gosto, é um livro muito bom, gente, esse Pão Nosso. Olha só o que o Emmanuel vai dizer sobre isso, né? Acerca do nosso hálito mental. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe as flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que o devoram. Essa figura de alta significação simbológica, olha bem, ele estava falando aqui de forma simbólica, né? É dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando aos servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, ou seja, o movimento espírita, surgem os que se queixam de ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Deus. Aí ele entra nessa parte. Prestem atenção. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro, ou seja, olha aí o cadáver, né? Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Olha só, luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Então, ou seja, enquanto eu estou numa vibração baixa de desânimo, de tristeza, eu sou o cadáver. E as águias ou os abutres, eles são quem? Eles são as companhias que eu vou atrair. E são as companhias, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Porque não são só os desencarnados que a gente atrai, não. A gente atrai também as pessoas para a nossa vida. E aí, a questão, se eu tenho muitas pessoas hoje negativas ao meu redor, eu tenho que refletir e pensar o que eu estou vibrando, por que eu estou atraindo tanta gente negativa para a minha vida. Então, ou seja, cadáver e abutre podemos ser cada um de nós aqui. Eu posso ser o cadáver, onde eu vou atrair os abutres para a minha vida, como eu posso ser o próprio abutre, né? Também, ou a águia. Aí lembrando desse versículo de Jesus, sobre o que a gente leu agora, que fala, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, que nós possamos acordar desse piloto automático que nos deixa em vibração baixa, que nós possamos ter esse acordar espiritual para elevar a nossa vibração e parar de atrair os abutres, né? Como fazer para sair dessas vibrações, Douglas? Vibrando amor, gratidão e principalmente colocando toda a sua confiança em Deus. Então nós temos que sair dessa vibração baixa e parar de ser um cadáver, né? E acordar. E aí, continuando, o hálito bucal será determinado pelo tipo de alimentação ou de bebida que ingerimos. O hálito mental será, a seu turno, determinado pelo tipo dos nossos pensamentos. E esse nosso hálito mental, que é a nossa, que a gente falou, né, que pode se lembrar aí da nossa aura, os desencarnados, eles vê a quilômetros de distância, principalmente os evoluídos, né? Espírito evoluído fala, ó quem tá chegando ali.
Então, essas nossas energias, a nossa aura é que vai determinar quem vai se aproximar de mim como médium. E aí, continuando. O nosso ambiente psíquico será, assim, determinado pelas forças mentais que projetamos através do pensamento, da palavra, da atitude, do ideal que esposamos. Ou seja, de acordo com o que eu tive o meu dia, eu vou estar com meus pensamentos aí, possam estar eles desequilibrados. E aí à noite eu tenho reunião mediúnica. Como é que eu vou chegar na reunião mediúnica com meus pensamentos todos problemáticos, cheios de aflições, estresse, ansiedade? Eu tive uma discussão horrorosa, né, com uma pessoa. E aí nós temos que refletir. O que que eu tô jogando no meu dia a dia? O que que jogamos? O que que eu estou despejando na minha casa com esse meu hálito mental, no meu trabalho, com a minha família? Porque a gente não tem que lembrar que a gente também só está atraindo. A gente tem que lembrar que a gente também está emanando. Então, eu também eu tenho que estar pensando o que que eu vou levar, o que que eu tenho a oferecer numa reunião mediúnica. Como é que está a minha energia? Como é que está o meu hálito mental? Então, por isso que a mediunidade, quando a gente fala o desenvolvimento mediúnico, a educação mediúnica, na verdade está educando o médium, porque a mediunidade por si só, ela é neutra. O que vai fazer com que eu desenvolva a minha mediunidade é de acordo com o meu estado psíquico. Percebem? O ambiente psíquico de uma pessoa de maus hábitos ou de hábitos salutares será notado, sentido pelos espíritos ou pelos encarnados, quando dotados de vidência ou forem sensitivos. Ou seja, o seu ambiente psíquico, de acordo com seus hábitos, ele vai estar sempre com você. Você aí, eu tô aqui no quarto fazendo essa live, tem a espiritualidade aqui me acompanhando e a minha energia, a minha aura. Claro que nesse momento de estudo, nesse momento que a gente fez prece, a minha aura vai estar bonita, né? Eu tô com os pensamentos aqui elevados, eu estou falando com vocês sobre coisas legais, sobre a mediunidade, sobre a espiritualidade, mas o que importa, o que eu quero saber, o que devemos refletir, e quando não estamos no estudo, e quando não estamos fazendo o evangelho no lar, e quando eu não estou no centro espírita, e quando eu estou fora desse contexto, no dia a dia, no trânsito, no trabalho, com os meus amigos, na minha família, como que anda esse meu hálito mental? E aí ele fala, né, que é visível não só pelos desencarnados, mas pelos encarnados que ele fala aqui, que são os dotados de vidência, aqueles médios ostensivos, né, os que têm a vidência. Chegar no quarto que vocês estão aí agora, não sei onde é que vocês estão, eles vão ter essa visão do hálito mental de vocês também. Eles vão ver o que está acontecendo na sua vida, o que está tendo ali no seu campo psíquico. E isso é uma coisa sensacional, porque o que o médium pode ajudar uma pessoa com isso é muito útil, né? Vai servir de uma forma que ele não tem ideia. Mas, infelizmente, pode vir também o desequilíbrio, porque um médium com essa ostensividade, essa mediunidade ostensiva, ou ele vai ajudar muito, ou ele vai se desequilibrar muito. E aí a importância do conhece-te a ti mesmo. Porque se eu chego num ambiente onde a pessoa está ali me mostrando, né? Ela não, porque isso não é ela que mostra, ela sem querer ela mostra. Eu estou vendo todo o campo psíquico dela, tudo que tem na aura dela, as energias, tudo que ela está vibrando. Se eu não tiver esse discernimento, se eu não me conhecer, eu já não vou saber mais o que é dela, o que é meu. Assim também são os pensamentos, né? Por isso que os médiuns, eles têm que se conhecer bem, porque aquele pensamento, será que é meu, será que não é? E aí o médium vidente, inclusive no atendimento fraterno, né? Algumas pessoas, elas não querem falar o que vai no íntimo delas.
Mas a mediunidade, ela ajuda nesse momento. Quantas vezes no atendimento fraterno aconteceu também da pessoa estar falando um problema dela, mas naquele momento a gente está conseguindo ter acesso a uma vida passada dela que explica aquilo que ela está passando no momento presente. Ou aquilo que ela está passando no momento, ela está me falando uma coisa, mas eu sei que o que ela queria estar falando mesmo está escondido. Entende como que a mediunidade ela pode vir a ser útil para ajudar no bem? Porque isso ajuda muito, né? E eu crio, né? Lembrando que eu crio o meu ambiente psíquico, eu crio o meu hálito mental de acordo com o que eu estou buscando na minha vida, de acordo com o que eu estou fazendo, o que eu estou lendo. Aí, eu não sei quem falou, será que estamos fedendo? Eu não estou sentindo daqui não, viu? Mas tomara que não, né? E aí, continua. Ao nos aproximarmos de pessoa encolarizada ou que conduza no coração, mesmo em silêncio, aflitivas preocupações, notaremos o seu hálito mental, do mesmo modo que notaremos o hálito bucal de quem tomou um copo de vinho ou mastigou uma cebola. E aí vem a reflexão, né? Mais uma vez, meu mundo mental gira em torno de quê? Porque é aquilo que eu falei, inclusive Emmanuel fala no livro Caminho, Verdade e Vida, também não sei em que parte que ele fala sobre isso, que as pessoas, elas têm um comportamento o que faz muito nós cairmos, que no centro espírita é muito fácil eu estar lá com uma pessoa dócil, uma pessoa calma, uma pessoa paciente. Mas que no meu dia a dia eu não tenho nada disso, né? No centro espírita, o meu hálito mental está lá rosinha, né? Bonitinho. Mas como o que eu tenho que prestar atenção, eu levo isso para o meu dia a dia, eu levo essa paciência para o meu dia a dia, esse meu comportamento dócil, né, para o meu dia a dia. Eu sou assim o tempo todo com as pessoas, ou sou assim no atendimento fraterno, no centro espírita, numa prática mediúnica. E aí Emmanuel fala sobre isso também. E aí a gente tem que estar sempre nos questionando, né? A minha mediunidade, eu desenvolvendo a minha mediunidade, eu estou com o meu dia a dia, esse meu hálito mental está pronto para sentar numa mesa mediúnica e poder ajudar os meus amigos, aos outros médiuns, porque tudo uma mesa mediúnica, a prática mediúnica é sintonia. Os médiuns, eles também vão entrar em sintonia um com o outro. Então, se eu estou despreparada, com desequilíbrio, meu hálito mental vai acabar ali influenciando um pouco na prática mediúnica. Então, muitas vezes, o que acontecia? O dirigente conversava, percebia que tinha algum problema e pedia assim para ficar até um pouco afastado. E eu sempre tive essa preocupação. Quando eu percebia que o dia não tinha sido bom, eu falava com o dirigente. E aí teve uma vez que eu estava na prática mediúnica, eu sabia que eu não estava bem para ficar na mesa, eu conversei com o dirigente, ele falou, não vai para casa não, tu senta aqui na cadeira, ao lado da mesa, e fique aqui e vê se você consegue trabalhar. Fiquei. Foi a única vez que isso aconteceu na minha vida e foi logo no início, né, quando eu comecei a prática mediúnica. A espiritualidade, ela consegue às vezes, nos dominar de um jeito que teve um espírito que foi nessa prática, ele percebeu, né, lógico, que eu não estava bem, eu estava em baixa vibração, ele conseguiu que eu estava sentada e ele foi mandando eu me abaixar, né, como se fosse assim, você se abaixa e você fica aí presa, né, eu fui abaixando, mas não que eu saí da cadeira, eu abaixei assim minha cabeça e fiquei baixa, assim, e é quase que um comando irresistível. Então, assim, a gente vira fantoche na mão dos espíritos. Se um espírito ele tem uma energia alta, pode ser mal, pode ser boa, né? Mas assim como existe o bem, existe o mal, existe esses espíritos que vão na mesa mediúnica para fazer médio de fantoche também, o zombeteiro para brincar.
E às vezes aí a espiritualidade maior deixa isso acontecer para os médios lembrarem que nós não somos seres infalíveis, que o ser humano não é perfeito, né? Nós temos nossas imperfeições. E aí o dirigente olhou para o lado, viu que eu estava nessa situação e falou: não faz isso com a médium. E começou a me dar o comando para eu levantar. E aos pouquinhos eu fui conseguindo levantar e voltar, né? Fiz prece, me deram um passe e não aconteceu mais. Mas olha o que pode acontecer. Olha o domínio que um espírito pode ter com um médium, se o médium está num dia que ele está com a vibração baixa. Não estou dizendo aqui que médium tem que ser santo, porque até o próprio Allan Kardec fala isso no livro dos médiuns, né? E o médium não é santo, mas o que vai importar para a espiritualidade é a vontade do médium dessa reforma íntima, do esforço que o médium põe no dia a dia dele de se desenvolver como pessoa, a vontade, o esforço que o médium faz para estar sempre numa vibração elevada. E também falando essa questão, mais uma coisa que eu esqueci, que é importante, é quando nós nos aproximamos de uma pessoa encolarizada, que nem um Peralva fala aqui, a nossa energia ela tem essa capacidade, né, de um fluido sair de onde ele está em maior quantidade para ir para o lugar onde tem menor concentração, né? Maior concentração vai para menor concentração. Isso se chama de fusão. É uma lei física natural. Então, se a minha vibração está muito boa e está alta, a minha energia vai para uma pessoa que está mais baixa. Isso acontece sem eu querer. Isso é a troca que a gente faz no nosso dia a dia. Então, se eu estou com uma pessoa com muita raiva, que ela está com uma energia muito pesada, eu vou acabar deixando aquela energia dominar um pouco no meu campo mental, no meu campo de energias, né? Então, isso acontece muito, a gente vê essa difusão, é o que acontece na hora do passe, que você vai no centro, só que é a potencialização dessa lei, né? Essa difusão. Quem está com energia mais elevada acaba doando para quem está com energia mais baixa. Claro que o normal que acontece é no centro, na hora do passe, tem a espiritualidade, tem o momento da prece, os passistas eles vão estar em harmonia, eles vão estar com um campo vibracional mais elevado. Então, e por isso que o passe ele é muito bom, ele funciona. Inclusive no centro espírita que eu frequento, tem uma sala de passe, a sala principal, que no domingo que eu ia, existia sempre o espírito lá, que era como se fosse o dirigente, né? Era sempre o mesmo, porque eles têm o trabalho deles aqui, que eles gostam de ajudar e eles se colocam à disposição naquele dia, naquele horário. Aí eu lembro que um dia eu cheguei, estava afastada, e ao chegar na sala ele olhou para mim e falou assim: ah, quem é vivo sempre aparece. Eu falei, olha, os espíritos, eles têm umas gracinhas assim também que são ótimas no centro, né? Mas aí, continuando. As ideias são criações do nosso espírito. Criações incessantes, ininterruptas, que se projetam no espaço e no tempo, adquirindo forma, movimento, direção e tonalidades equivalentes à natureza, superior ou inferior das ideias criadas. E aí o André Luiz também fala no livro Evolução em Dois Mundos, que essa questão da criação, né? Que existe a criação em nível crístico, né? Que é Jesus, que eles co-criaram, né? É espírito crístico, que é num nível tão evoluído que a gente não consegue nem ter entendimento, que eles criaram até essa galáxia, né? Jesus criou o nosso sistema solar, né? Então são cocriações em plano maior. E assim como existe criação, né, cocriação em plano maior, existe essa cocriação em plano menor, que somos nós. Assim como criamos coisas lindas, podemos criar também coisas não muito boas, né? Não muito legais. E por isso que diz, né, que Deus
lembrando do que também fala no livro dos Espíritos. Deus é a causa de todas as coisas, porque existe a lei de causa e efeito, nós somos o efeito, né? Deus é a causa primária, Ele é o Criador, nós somos co-criadores. Então, se a gente parar para pensar nós estamos criando dia após dia, dia após dia. Então, tudo que pensamos, a ideia, ela vem de um pensamento, né? Nós pensamos, nós criamos. E Deus cria o tempo todo, né? Deus cria o tempo todo. Aí, continuando. Um pensamento que expresse desejos ou objetivos, veiculado poderosamente por nosso espírito, poderá até ser fotografado. Aí lembramos daquelas fotos Kirlian, né? Salvo engano. Eu nunca vi mais essas fotos por aqui, eu não sei nem se ainda existem. Mas essas fotos Kirlian, quem já teve a oportunidade sabe que elas tiram foto, ela sai a cor da nossa aura, né? Poderá inclusive ser visto pelos médiuns videntes ou percebido pelos médiuns sensitivos. E aí vem a questão, né, de que por que eu, como psicóloga, eu peguei meu diploma, fiz atendimento no André Luiz, né, no Centro Espírita, como psicóloga e parei. Eu não tenho como atender uma pessoa como psicóloga se eu estou vendo ali todo o campo mental dela, a aura dela, o que está lá dentro, o que ela está pensando, os espíritos que estão acompanhando ela. Se ela tem uma obsessão, piorou, porque às vezes vinha uma pessoa para ser atendida, vinha com 100 pessoas atrás, 100, vamos colocar aí, né, metaforicamente, uns 100 espíritos atrás dela. Então, como é que eu vou atender uma pessoa como psicóloga, que existe a ética no meio da psicologia, que a gente não pode misturar a religião com a psicologia, né? Então, para mim ficou inviável, porque como é que eu ia atender uma pessoa e não falar do mundo espiritual? E se eu não posso falar do mundo espiritual, eu não consigo, não tem como, eu não tenho como, eu vou estar me enganando no momento do atendimento, porque eu vou acabar falando, olha, como é que eu vou ver se a pessoa está ali com uma obsessão e não vou querer ajudar ela nesse sentido, né, do espiritual. Então, foi um dos motivos que me tornei advogada, né? Porque como advogada, apesar de que o tribunal é um lugar extremamente complicado, nessa questão espiritual também, mas eu não vou atender uma pessoa que ela vai ali colocar a vida dela para poder ajudar no sentido emocional, espiritual. Então, como advogada, deu mais certo. E aí, continuando. O nosso campo mental é, pois, inteiramente devassável pelos espíritos e até pelos encarnados. Considerando por oportuna a observação de Paulo de Tarso de que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Quem acha que está fazendo as coisas ali escondido que ninguém está vendo, não se engane, a espiritualidade. Sempre tem alguma espiritualidade observando. Agora sim, a gente não tem que ficar pensando, porque se pensar nisso a gente pira, né? Que nem eu falei uma vez aqui que vocês riram até, que eu cheguei na cozinha, eu já vi espíritos de madrugada, que eles ficavam lambendo os pratos da louça suja. Pergunta qual foi o dia depois que eu deixei uma louça suja lá na cozinha para ir dormir, né? É isso que a gente vê, além da nuvem de testemunhas, existe esse mundo espiritual que é 4 vezes maior do que o mundo dos encarnados, né? Somos compelidos a medir e pensar na balança consciencial as sérias responsabilidades que decorrem do conhecimento que já temos de tais verdades. Isso porque tais criações determinarão inevitavelmente o tipo e o caráter de nossas companhias espirituais em virtude das vibrações compensadas. Uma mente invigilante atrairá entidades infelizes, vampirizadoras, porque certos espíritos profundamente materializados, arraigados ainda às paixões inferiores, nutrem-se, alimentam-se dessas substâncias produzidas
pela mente deseducada. Então, a nossa matéria mental que nós produzimos quando invigilante vão atrair essas entidades que vão vampirizar essas energias. Tá rindo, né, Fran? Então, tudo a gente tem que pensar na questão de estar sempre vigilante, porque a gente pode atrair esses espíritos, né, que chamam de vampirizadores, que sugam também muitas coisas da gente. Ser médium é algo sublime, determinando tacitamente o imperativo da realização interior. A própria consciência é uma vez que é ser intérprete do pensamento das esferas espirituais, medianeiro entre o céu e a terra. Aí aqui o Peralta está dizendo, né? Responsabilidade perante Deus e a própria consciência. Aí lembra na questão número, sei lá que número, do Livro dos Espíritos, que pergunta assim, onde está escrito, grafada a lei de Deus? O que eles respondem? Tá caindo? Aqui tá normal, gente. Aqui não travou, não. Está na nossa consciência. Né? As leis de Deus estão na nossa consciência. E aí, segundo assim, essa parte, a gente pode pensar que nós somos o médium, né? É ser intérprete do pensamento das esferas espirituais, medianeiro entre o céu e a terra, ou seja, somos uma ponte entre os dois mundos. E aí nós temos que pensar, eu quero ser uma ponte das esferas evoluídas, ou da ponte dos espíritos mais que não são evoluídos. Qual a mediunidade que eu quero exercer? Porque se eu vou ser uma ponte do mundo inferior, eu vou até ajudar a eles aqui no nosso plano. Eu vou ser um ajudante do mundo inferior. Se a minha mediunidade não for pelo caminho de Jesus, foi por isso que tudo que a gente está lendo, lembrando da nossa outra live, que o que faz mais o médium cair é o orgulho, a vaidade. Tem gente que acha que ser médium é ser bonito, né? Eu vou no centro, eu vou falar que eu sou médium. Ele não tem noção da responsabilidade, ele não leva em consideração que ele é um instrumento para ser útil, para servir, e não para ser bonito, porque eu tenho poderes especiais. Não é poder, todos nós temos. No dia que vocês entenderem o que eu estou falando aqui, que o Peralva está falando aqui, que é uma faculdade psíquica e está tudo na nossa mente, que a gente pode visualizar as coisas, se a gente começar a esvaziar a nossa mente e abrir para o mundo espiritual, isso tudo é possível, é a prática. Um dia após outro, é construir esse campo na minha vida. Que hoje não vamos terminar o capítulo 3, a gente continua na próxima semana. Convenhamos que será muito difícil aos mensageiros celestes utilizarem-se de modo permanente de companheiros encarnados sem a mais leve noção de responsabilidade, negligentes no cumprimento dos deveres morais impontuais, inteiramente alheios ao imperativo da própria renovação para o bem, ou ainda inclinados à exploração inferior. E aí, por que a espiritualidade aqui, o Peralva está falando, que é muito difícil os mensageiros celestes usar de modo permanente um médium na prática mediúnica, se ele é negligente, ele não tem responsabilidade. Porque aquela coisa, que se falam, né, que no mundo espiritual, sobre quem estuda, né, também a mediunidade, sabe que numa mesa que não tem bons médios, algum médio vai ter que ser usado. E aí a espiritualidade vai usar aquele que está menos mal, né, digamos assim. Ele vai usar naquele momento, porque a espiritualidade ela vai ter essa dificuldade de entrar em sintonia com um médio que não está em boa vibração. Mas, para ajudar os espíritos sofredores que estão ali na mesa mediúnica, elas vão ter que usar algum médium. E aí, a gente vê aqui que ele coloca as palavras de Emmanuel. O perfume conservado no frasco de cristal puro
não será o mesmo quando transportado num vaso guarnecido de lobo. E aí está falando sobre isso, né? Que quanto mais puro for o médium nas suas inclinações para as más tendências, né? Quanto ele mais se esforçar para sair das suas más inclinações, mais puro ele se torna. E quanto mais puro, a espiritualidade consegue trabalhar melhor com aquele médium. Porém, aí ele fala que compara, né? Que o médium ele pode ter um cristal puro ou ele vai ser transportado num vaso guarnecido de lodo, que é o médium que tem essa questão do egoísmo, orgulho, vaidade, e ele não vai ter aquela pureza, não vai ser um cristal para a espiritualidade maior. Ela vai ter essa questão, né, de sentir essa dificuldade, mas vai ser usado, porque a espiritualidade, gente, ela não nos usa só na mesa mediúnica. A espiritualidade, ela pode nos usar no nosso dia a dia, com aquele doente, para apaziguar aquele doente, naquela visita que você fez a um doente, naquela evangelho no lar que você fez com as pessoas que estavam precisando. Então, a espiritualidade, ela vai nos usar, às vezes, de formas que nós nem imaginamos, para poder ajudar o próximo. E aí existe muito essa questão também, né? Que, por exemplo, da vaidade. A gente escuta muito, a mesa mediúnica, aquele médio deu passividade, Bezerra de Menezes, deu passividade com o espírito da quinta dimensão, da 30ª dimensão. E aí eu me pergunto, e qual foi o médium que deu passividade para os espíritos sofredores? Porque uma mesa mediúnica, ela vai trabalhar mais, a utilidade dela é ajudar os espíritos sofredores. E aí o médico vai na vaidade, porque eu vou receber um espírito aqui iluminado, porque eu sou um ser iluminado, então vou receber um espírito iluminado, né? E aí vem o animismo também, que é outra coisa que a gente vai estudar mais para frente. Então isso tudo vai caracterizar como é que vai ser o trabalho do médium. Então a gente por exemplo, a espiritualidade também nos usa nos vários trabalhos de caridade que tem no centro espírita, não só na mesa mediúnica. Porque a gente tem que sempre lembrar das palavras de Jesus, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. E, exatamente, Rose, o importante é servir. Porque Jesus também falava, se vós amais somente quem vos amas, que méritos tereis? Então, a mediunidade é para a gente pensar mais. O que eu vejo mais são espíritos sofredores. Não se iludam. A gente vê espírito iluminado, vê. Mas a mediunidade, ela vai ser útil, ela vai servir para ajudar os espíritos sofredores. Por quê? O que acontece? Quando existe esse acoplamento, né, de aura, de perispírito, do médium com o espírito sofredor, ele tem um alívio ali que para ele é muito bom, que às vezes ele precisa daquela carga de um pouco da nossa energia, que é mais densa, é diferente, né, da energia da espiritualidade, que é o que ela precisa para ter esse despertar. Tem muito espírito perdido por aqui, e são muitos, porque espírito evoluído ele sobe, gente, ele vai embora, ele vem aqui só para ajudar. Então o que nos rodeia são os espíritos sofredores, em maior quantidade, né? Então, se eu sou médium, eu tenho que querer ajudar esses espíritos sofredores e não ficar fazendo, pensando, eu vou fazer uma mensagem, a própria psicografia, né? Quantas mensagens a gente vê bonitas e muito bonitas, mas entende a importância do que é realmente a mediunidade, que não é só a questão da psicografia, não é só a questão da eu vou ver espírito, ai que massa, olha lá, eu tô vendo um monte de espírito e tal. Não é ajudar, é servir, amar ao próximo. Então, quando nós usamos a mediunidade nesse caminho com Jesus, que é servir, né, que é amar, aí sim a nossa mediunidade vai ser sempre acompanhada pelos espíritos evoluídos. E aí a gente termina hoje, não terminei o capítulo 3, porque ainda tem muita coisa para se ver. O estudo mediúnico é uma coisa que a gente tem que fazer assim bem devagar. A gente vai ver página por página, comentando, estudando, porque isso tudo que a gente falou aqui do nosso hálito mental
vai servir para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É isso mesmo, a gente tem que se importar como que eu estou, que lembra sempre disso, como está o meu hálito mental, porque a espiritualidade está vendo, está cheirando. Eu anotei aqui que lá no livro Jesus no Lar, do Nélio Lúcio, falando sobre esse cristal puro, que tem uma parte que Jesus fala: revelação é como uma gota de orvalho, que quando cai sobre uma folha se conserva limpa e quando cai sobre a poeira da estrada vira lama. E que o problema, então, não é a revelação em si, o problema é o coração de quem recebe a revelação. Porque o que quer dizer isso? Porque dependendo também de como eu sou no meu interior, eu vou receber uma mensagem maravilhosa. Mas ela vai se juntar com o lodo que eu carrego no meu vaso e vai se transformar numa mensagem às vezes não tão maravilhosa assim. Então tudo é que nem eu vi uma comparação que o Divaldo Franco fez, eu achei excelente. É como um cano que está cheio de lama, né? E a gente vai deixando correr a água para limpar, para purificar. E assim é o médium. Quanto mais ele se desenvolve, mais ele tem essa questão, essa consciência, essa responsabilidade, a espiritualidade vai usando, até que ele se purifica aquele cano ali e ele consegue receber a mensagem mais limpa, né? Mais nítida. Não tem essa interferência. Não interpreta adequadamente, exatamente, Tânia. Exatamente. Então daí a importância do médium estar sempre limpando, se purificando. Porque o médium, ele sente um pouco esse cansaço ao final de uma prática mediúnica. É normal. E a gente tem que se revitalizar, né? Quando faz a psicografia também, o trabalho mediúnico, né? Então, a gente tem que sempre lembrar disso, que quanto mais eu desenvolvo minha mediunidade, mais é como se fosse uma luz que me acompanhasse, mas não é a luz de santidade não, tá, gente? É a luz da energia. Os espíritos sofredores enxergam isso de longe e eles querem ajuda, eles se aproximam da gente, mas também muitos porque eles querem a nossa ajuda, porque eles estão perdidos. Eles sabem que se aproximar de mim, eu vou enxergá-los, eu vou vê-los e vou poder conversar com eles e poder ajudá-los, encaminhá-los. E aí, claro que vai ter esses espíritos com essas intenções e espíritos com más intenções também, infelizmente, né? Então é por isso que também, lembrando sempre que nós somos seres falíveis, na prática mediúnica, eu não posso achar que eu vou estar recebendo só mensagens de espíritos evoluídos. Na psicografia, o que eu faço? Eu mando para a pessoa vai me confirmar que é do parente dela. Porque e se eu receber uma mensagem do espírito zombeteiro fazendo se passar por um familiar, né? Então é muito complicado trabalhar com a mediunidade nessa questão, principalmente da psicografia. A gente tem que ter muito cuidado, tem que ter um passo de cada vez, né? Saber que eu tenho os meus limites, não querer ser a dona do mundo. Porque eu sou médio, tudo que eu faço é maravilhoso, é perfeito, então podem vir que eu estou psicografando tudo. Não é assim. A gente tem que saber a humildade, né? Saber até onde eu posso ir. Cláudia, o importante não é você rezar um Pai Nosso atrás do outro. O importante são as palavras que você faz com o seu coração, com o seu sentimento. Uma coisa que me ajuda muito, eu já ensinei para vocês, quando eu estou com a minha vibração baixa, eu simplesmente eu fecho os olhos e eu falo assim, mas sentindo no meu coração, Deus me ama e cuida de mim. Só isso. E eu vou te falar uma coisa, eu me sinto bem melhor. Eu já melhoro ali, a sensação de, sabe, uma coisa gostosa, porque a oração bem feita é aquela que você faz com o coração. Então, se você sentir uma energia ruim, se você acha que tem um espírito ali que você está precisando ajudar, ou uma oração para você não sentir aquele mal-estar, até porque espiritualidade boa, né, espiritualidade evoluída, ela nunca vai nos fazer sentir nada de ruim. Ela só vai passar uma sensação boa. Sensação ruim não é um espírito evoluído, pode ter certeza. Então, se eu estou com essa sensação ruim, eu vou fazer uma oração, pedir para os meus mentores me ajudarem, a espiritualidade, vou pensar em Jesus
e vou pedir para encaminhar. Venham aqui, por favor, receber esse espírito para ele poder ser encaminhado e auxiliado, porque ele está aqui e eu não quero que ele esteja aqui, enfim. Então, basta que você faça de coração. Aquele momento você simplesmente, se você durar 5 segundos fazendo uma oração, já vai adiantar, tá bom? Então, esquece rezar vários Pai Nossos um atrás do outro, porque palavras automáticas tudo é vibração, tudo é energia. A minha mente está vibrando e o meu coração também. Aliás, o meu coração é mais potente do que eu estou vibrando do que a minha mente. Eu estou emanando energia mental e daqui do sentimento também. Então, não só hálito mental, eu diria até que hálito sentimental, né? Porque o que vai no meu coração é o que vai falar mais forte. Porque não existe. Quantas vezes a gente está lá se fazendo de boazinha e por dentro eu tô morrendo de inveja da pessoa, eu tô com maldade, eu tô xingando, sei lá, sabe, falando um monte de besteira. Falando não, sentindo. Quantas vezes na vida a gente falou uma coisa e sentiu outra, não é? Então, além do pensamento, é o sentimento. Por isso que essa lei da atração, eu vou ficar repetindo que eu sou rica, mas eu continuo pobre. Porque não adianta só falar, eu tenho que me sentir rica. E como é que eu vou me sentir rica se está faltando dinheiro para pagar as contas? Então fica aquele. Não tem congruência, né? O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Então, quanto mais. Se eu quero trabalho, se eu estou desempregada, eu estou pensando que eu estou desempregada, mas eu estou pensando, eu arrumei um emprego, mas no meu coração é o quê? Eu só vejo escassez, eu só vejo desemprego, eu tenho insegurança, eu tenho medo. Então, por isso que tudo na vida, médio na vida, tudo, melhor forma de se proteger para a sua vibração estar elevada, primeiro, amor. Não tem coisa melhor que vai levar a vibração do que o amor. E o amor que a gente fala é o amor pelas pessoas, tá? Esse momento é o momento que a gente vai entrar em sintonia com a espiritualidade maior. A gente vai relaxar o nosso corpo e aprender a ouvir a voz de Deus, né? Agora, fechar os olhos. Sentar numa posição bem relaxada. Respira. Respira. Vamos fazer uma respiração que a gente vai inspirar. Segura a respiração. E soltar. Mais uma vez. Inspira. Segura. E expira. Eu começo a esvaziar minha mente, abrir meu coração para as coisas espirituais. Sinto a espiritualidade aqui presente.
meu mentor me passando energia. Obrigada, Senhor, por esse momento. Entrego agora o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos nas mais altas esferas celestiais. Senhor Jesus, te agradeço por esse estudo, te agradeço por esse momento e peço conexão com meu mentor, com a minha mentora, que eu possa senti-los, que eu possa sentir a energia. E nesse momento eu sinto a presença do Espírito que tanto me acompanha e tanto me ajuda em toda a minha vida, desde o dia que eu nasci até hoje, o meu anjo da guarda. Sinto uma energia dourada, brilhante, entrar pelo topo da minha cabeça, passando pelos meus centros de força, os meus chakras, queimando e eliminando toda energia negativa. Essa energia que vem de Deus, do fluido cósmico, passa pelo meu corpo e equilibra todos os meus centros de força, equilibra todos os meus chakras. E vai passando pelo meu corpo, e quando chegar na ponta dos meus pés, vai ir para o centro da Terra. Toda essa energia negativa que foi eliminada está indo agora para o centro da Terra, para ser purificada e renovada. Sinto o meu corpo renovado, sinto o meu corpo limpo. E agora recebo energia, uma energia branca, bonita, vibrante, entrar pelo topo da minha cabeça no meu chakra coronário e fortalecendo e renovando as minhas energias. Mas agora essa energia ela não sai mais para o centro da Terra, ela fica no meu corpo. Eu sinto os meus chakras todos se alinharem, todos os centros de forças se alinharem. E agora, com a energia renovada, equilibrada, eu posso sentir meu mentor trabalhando nos meus órgãos físicos, em tudo do que eu preciso, tanto para a cura como para a minha mediunidade.
E agora, sem ansiedade, eliminando os pensamentos excessivos, sentindo o ambiente ao meu redor, sentindo essa energia que está no meu corpo, eu escuto o meu mentor. Eu sinto em meu coração o que ele quer falar para mim. Obrigada, Senhor, por esse momento, que eu entre em sintonia com as esferas mais altas, que eu sinto o meu ser espiritual, que eu sinto o meu ser pleno, que eu sou um ser vibracional, eu sinto toda a energia no meu corpo, eu sinto a minha aura purificada e renovada. Me comprometo a passar essa semana com bons pensamentos, me vigiando em cada sentimento. Me responsabilizarei pelos meus atos e atitudes, e lembrando sempre desse hálito mental que está ao meu redor. Lembrando sempre que sou uma co-criadora, que estou criando a minha realidade, a minha vida, de acordo com as minhas energias, os meus sentimentos e os meus pensamentos. E me comprometo que a minha mediunidade será sempre nos passos de Jesus. E peço, Senhor, as minhas más tendências, que eu possa trabalhar cada dia com elas, que eu possa entendê-las e que eu possa recriar novos hábitos. Só Tu, Senhor, sabe o que vai no meu coração, no meu mais íntimo pensamento. Só Tu, Senhor, sabe dos meus pontos fracos, minhas fraquezas. Só Tu, Senhor, sabe aonde eu devo melhorar e trabalhar para a minha evolução. E peço esse auxílio, esse amparo, para eu ter essa sabedoria, para eu ter esse pensamento de sempre estar me melhorando a cada dia. Obrigada, meus mentores. Obrigada, espiritualidade maior. Obrigada por mais essa renovação. E obrigado por me aceitarem, por me apoiarem nesse momento que estou aqui em busca da minha evolução. E se eu estiver preparada, que eu possa abrir esse meu campo mediúnico para servir e ser útil na seara do amor que Jesus nos ensinou. Respira profundamente mais uma vez. Vamos voltando para o planeta Terra,
agradecendo o mentor, a nossa mentora, a Jesus por esse momento, dizendo graças a Deus e que eu possa sentir essa energia, essa boa sensação de paz por toda essa semana, por todos esses dias. Obrigada, Senhor, e que assim seja, graças a Deus. Chora não, chá de beleza. Quer dizer, chora, chora. Beta disparou. Você sentiu seu irmão aí, Beta? Seu irmão já pode estar nesses momentos com você. Eu espero que você tenha sentido a presença dele. O que eu quero que vocês sintam com isso? Que vocês sintam um pouco o que é a mediunidade no sentido assim do nosso dia a dia, que tudo isso faz parte do nosso dia a dia, mas nós não percebemos, nós não sentimos, porque a nossa mente está carregada de pensamento, nós estamos ansiosos, nós estamos estressados e não percebemos isso tudo ao nosso redor. Então isso tudo que nós fizemos aqui agora foi parar um instante, acalmar a mente, abrir o coração e sentir isso que está aqui ao meu redor, essa energia, esse mundo espiritual, tá bom? Então, isso o que a gente pode ter sempre que a gente quiser, mas a gente não pensa nisso, a gente não acredita, a gente acha que não, que eu tenho que ir lá no centro tomar um... É claro que é bom ir no centro tomar um passe, é bom procurar outras coisas e tal, mas nós temos tudo o que precisamos dentro de nós temos todo o potencial dentro de nós. Então se eu tenho Jesus, Deus, o que eu preciso mais? Confia. A gente vê e não acredita que não, é coisa do meu pensamento. E é esse que é o problema dos médiuns. A gente fica, no começo, a gente sempre fica na dúvida. Será que eu vi mesmo? A gente não acredita. E aí, com a prática, quanto mais você vai desenvolvendo, mais você vai vendo que as coisas são assim, que elas, ao mesmo tempo que ela é muito sutil, ela é muito intensa. No começo ela é mais sutil, mas com o caminhar, né, a gente vai sentindo mais intenso. Fabiana parece que ganhou na loteria. Ai, que maravilha. É bom, né? Tá bom? Um beijo. Agora eu vou mesmo, hein?